Olá, meu nome é Gilberto, eu sou enfermeiro, tá? Atualmente eu trabalho no Hospital Albert Einstein, eu tenho em torno de 22 anos na área, e há 7 trabalhando com triagem e classificação de risco do sistema Manchester. E hoje é justamente disso que nós vamos falar. Nós vamos falar, abordar sobre exatamente o que é triagem, o conceito de triagem, classificação de riscos, e também como que isso é usado, como que isso deve ser usado hoje, principalmente se a gente pensar no novo coronavírus, Covid-19, que está aí assombrando, né, o nosso planeta, trazendo uma série de consequências, seja financeiras, da saúde, enfim, e que, então, assim, como deve ser usado hoje esses protocolos de triagem dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo aí do coronavírus. Então, para que a gente possa entender o que vem ser uma triagem, vamos pensar no seguinte conceito, né? Quando se fala triagem, a gente pode entender apenas como uma separação de objeto, de algumas coisas, de acordo com suas características. Por exemplo, um funcionário dos Correios tem que separar umas cartas. Ele está triando, ele vai separar aquelas cartas conforme o endereço, conforme o tamanho das mercadorias, né? E vai ser separada, encaminhada para o seu local de destino. Agora, quando a gente pensa em uma triagem em área de saúde, aí já isso já muda um pouco de figura, tá? Esse termo triagem, ele em serviço de saúde, ele surgiu na época de guerras, tá? Então, assim, isso tem origem na França, e é quando os soldados eles eram separados conforme a sua gravidade, que eles estavam feridos em batalhas, e eles eram separados conforme a sua gravidade para que tivessem o seu atendimento priorizado ou não, de acordo com aquele risco que ele estava sofrendo ali, né? Então, quando a gente fala em saúde, ela é denominada também classificação de risco. Então, o termo, ele muda um pouco e isso faz toda a diferença. Quando a gente fala triagem, pode ser, como eu falei, de vários tipos de coisas. Agora, triagem em saúde chama-se classificação de risco. E ela vai ser utilizada como uma ferramenta nos serviços de urgência e emergência, que vai identificar os pacientes que necessitam de um atendimento prioritário, de acordo com sua gravidade clínica ou potencial de risco, dos agravos à saúde ou o grau de sofrimento que esse paciente esteja acometido. Então, assim, protocolos de classificação de risco existem diversos. Então, vários países têm o seu, nós temos o nosso aqui também no Ministério da Saúde, né? Então, vários países, cada um vai abordar, vai adotar, na verdade, o seu protocolo. No Brasil, então, os protocolos são baseados no modelos internacionais e no Ministério da Saúde. Então, quando a gente vai pensar assim, como vai ser um protocolo de classificação de risco, não pode ser uma coisa da cabeça de cada um. A pessoa vai elaborar, alguém assim da área de saúde, né? Ele vai elaborar um protocolo, ele vai ver quais são aqueles casos de maior ou menor gravidade, aquelas queixas mais comuns. Quando o paciente chega no serviço de saúde, como que vai ser utilizado esse protocolo para que o paciente tenha um melhor atendimento com mais eficácia. E no mundo, o protocolo de classificação mais utilizado é o de Manchester. Esse nome é propriamente porque ele foi elaborado lá na cidade de Manchester, na Inglaterra, e hoje ele é usado na maioria dos países que tem protocolo de classificação de risco, ele é o mais utilizado. É utilizado no próprio Reino Unido, né, onde está a Inglaterra. Aqui no Brasil é amplamente utilizado, Portugal, na França, Estados Unidos também, Canadá e vários outros países ele é utilizado. Então, assim, a classificação de risco ela vai se fundamentar em 3 variáveis. Então, é com relação à gravidade que esse paciente tem, o recurso que é necessário para o atendimento a esse paciente e o tempo de resposta.
Então, a gravidade, já dá para a gente entender bem quando fala, né? Então, assim, por protocolos pré-definidos, ele estipula a prioridade no atendimento. Então, quando a pessoa, o paciente chega no atendimento, num pronto-socorro, não é da cabeça de quem está recebendo esse paciente que vai pensar assim, ele vai ser atendimento, vai ter um atendimento mais rápido. Não, ele vai ter um atendimento que vai demorar um pouquinho mais, né? Porque aquela não é por uma empatia ou antipatia com aquele paciente que vai determinar essa gravidade dele. Então, assim, os protocolos, eles são definidos mediante essa gravidade, assim, aquilo que vai ter um impacto para a vida ou para o sofrimento dele. Então, vai ser pré-definido em cima de sinais vitais, a intensidade de dor, o risco que esse paciente que ele pode apresentar num breve espaço de tempo, como se vamos pensar, por exemplo, no infarto. Quanto mais rápido ele ser atendido, menos lesão vai ter aquele músculo cardíaco. Então, com relação à gravidade. Recurso necessário. Isso hoje está bem latente, a gente vê muito, né, se a gente pensar em recurso, quando a gente está aí vendo uma das grandes dificuldades em vários locais com relação ao coronavírus, se a gente pensar no uso de respiradores. Então, aquele paciente que é classificado, aquele paciente que é avaliado ali na classificação de risco, já vai poder identificar que tipos de materiais ele pode precisar, que ele pode vir a precisar, e os recursos que eu vou utilizar para aquele paciente, né? Então, ele vai definir os materiais, equipamentos e até o tipo de profissional. De repente, vai precisar de um ortopedista, um cardiologista, né? Algum outro, um cirurgião, algum outro profissional, e através disso ele vai ser melhor direcionado. E o tempo de resposta é um tempo estimado para o atendimento e não somente a ordem de chegada. Então, pelos protocolos, nós temos uma fundamentação de que tempo esse paciente deve ou pode ser atendido. Então, para isso, os protocolos, habitualmente, eles utilizam cores. Como a gente vai destacar o Manchester, a gente tem as cores em vermelho, laranja, amarelo, o verde e o azul. E cada cor dessa, ele tem um tempo que espera-se que ele seja atendido. Então, vamos falar do mais grave para para o menos grave, no caso. Então, assim, vermelho. O vermelho, a classificação dele não dá nem tempo de passar pela sala de triagem, né? É aquele paciente que chega e já vai direto para a sala de emergência. Então, vamos pensar num grande trauma, um paciente já que está sem condições de respirar, uma parada cardiorrespiratória, é aquela situação que, assim, não dá para esperar. O tempo é zero. Ele vai entrar e vai ser atendido de imediato. Depois, no momento oportuno, vai colher a história, vai fazer toda a classificação de risco no papel, aquela questão formal, mas o tempo é zero. Depois, o laranja. O laranja preconiza-se que tem um tempo estimado em 10 minutos. Então, o paciente chega e ele é avaliado. Então, vamos pensar um caso grave aqui, mas um AVC, um AVE, né? Um acidente vascular encefálico. Então, assim, aquele paciente, ele tem um risco muito grande, de repente, de ter uma complicação maior, mas ele não está ali efetivamente numa parada cardiorrespiratória, ele está ainda com uma certa estabilidade, então ele pode aguardar até 10 minutos. Um paciente que vem a receber uma classificação amarela é aquele paciente que ele, sim, tem algum risco, mas não está num risco iminente de ter uma piora, né, ou uma complicação do seu quadro. Então, vamos pensar um paciente que esteja com uma febre relativamente alta, um grau de dor, né, um pouco mais acentuado, mas que, assim, aquilo, se ele esperar um tempo, não vai complicá-lo, não vai prejudicá-lo por essa espera. Então, esse tempo preconizado é de 60 minutos, então 1 hora. E já o paciente que tem a classificação verde, um paciente
que não tenha, né, uma complicação maior e que o tempo dele pode ser aí até de 2 horas. Então, vamos pensar um paciente que seja aí com uma cefaleia relativamente leve, uma infecção urinária. Então, nada que, de repente, se for esperar um tempo mais, ele vai ter uma complicação e vai agravar o seu quadro. A classificação azul, ela já preconiza-se até 4 horas. Então, o paciente que esteja, não esteja um grau de sofrimento, que não tenha seus sinais vitais alterados, e que as suas queixas, os seus problemas já vai num tempo maior. Então, vamos pensar, o paciente bateu a perna há 20 dias atrás, né? Ele somente hoje ele procurou. Não tem nenhum tipo de problema de circulação importante, né? Não tem nenhum comprometimento vascular, nada. Ele está com dor porque teve um trauma leve há 20 dias atrás. Então, ele tem uma condições de esperar durante um tempinho mais. Então, essa é a classificação azul. Por isso que hoje a gente ainda tem uma série de problemas dentro do pronto-socorro, ou sala de atendimento, não só pronto-socorro, né? Quando se pensa em classificação de risco, porque muitos ainda têm aquela definição que, assim, eu cheguei primeiro, eu tenho que ser atendido primeiro. Mas esses protocolos, eles vieram justamente para acabar com isso. Hoje, esses protocolos são justamente para que aquele paciente que tenha uma necessidade maior, que ele esteja num risco maior, esteja num sofrimento maior, ele vai ter o seu atendimento priorizado. Então, assim, por falar em fatores de prioridade, né? Quais são esses fatores? Então, um fator que ameace a vida. O paciente, como a gente falou assim, um AVC, um infarto, uma parada cardiorrespiratória, ameaça a função. Então, um paciente que ele pode, se ele demorar aquele atendimento, ele pode ter uma complicação de função respiratória, pulmonar, renal. A dor, então, assim, cada um, né, tem a sua dor, mas dependendo da condição desse paciente, a dor ele é um fator de estresse, uma sensação muito desagradável, dependendo da intensidade dessa dor, ele vai ser priorizado. Duração do problema. Então, assim, o problema começou agora, ou tem uma semana, tem um mês, tem um ano. Idades, a gente pensar em extremos de idade. Então, assim, um recém-nascido, muito mais fragilizado, um paciente idoso, também bastante fragilizado também, né? A história que é colhida desse paciente, então, assim, quais são os antecedentes clínicos que ele tem, quais foram as complicações que ele teve naqueles dias, tudo isso vai estar somando, vai estar sendo avaliado para que se defina a prioridade. E a gente pensar também em risco de maus tratos. E risco de maus tratos não somente a extremos de idade, né? Mas também aquelas pessoas mais vulneráveis, né? A gente pensar em violência à mulher, à criança, não só recém-nascido, mas a criança, ao idoso, a um deficiente físico, deficiente intelectual. Então, assim, isso também ele pode ser e tem como ser avaliado, abordado, dado uma prioridade e o encaminhamento posterior, né, para fazer um acompanhamento desses casos. Então, tudo isso é passível de acompanhar e fazer um encaminhamento. Então, assim, como é uma triagem dentro do protocolo Manchester, tá? Então, assim, lembrar assim, a maior parte dos protocolos, eles têm o mesmo fundamento, tá? Mas a gente vai falar exclusivamente, então, do protocolo Manchester. Mas todos os outros são muito parecidos. O paciente, ele chega na unidade, faz a ficha, se não for, lógico, um caso de emergência, como eu falei, uma parada cardiorrespiratória, primeiro atende, depois faz a ficha, né? Mas, assim, o paciente chega, abre a ficha ou passa já primeiro com o enfermeiro e depois ele vai fazer a ficha, mas sempre vai ter uma queixa principal. O que está trazendo aquele paciente à unidade? Muitas vezes o paciente vem com um problema único, pontual. Então, ele está com uma dor no peito, né? Característica de infarto, vai irradiando para membro, tem falta de ar, tem sudorese, tá? Mas então, ele tem aquela queixa principal.
muitas vezes, ele vem naquela coisa assim, aproveitei que eu estou aqui, então, assim, eu estou com uma infecção urinária, mas também tem uma dor na perna, tem uma dor no ombro, tem tosse. Então, assim, não vai pegar, assim, esse monte de queixa. Lógico que todas as queixas podem e devem ser avaliadas, mas ele vai ser identificado essa queixa principal, aquilo que realmente trouxe esse paciente aqui. Através daquela queixa, ele vai ser direcionado, não. O enfermeiro vai escolher ali um fluxograma de decisão. Que vem a ser esse fluxograma? Para todos os tipos de queixa, existe um fluxo para ser atendido, para ser triado esse paciente, para ser classificado. Então, se o paciente vem com uma queixa de dor de cabeça, eu não posso escolher um fluxograma que seja de infecção urinária. Ele tem lá um fluxograma que é cefaleia. E dentro daquele fluxograma, ele tem um discriminador. Esse discriminador, a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é cada uma dessas partes, mas ele é uma série de itens que o enfermeiro vai avaliando se aquilo está acontecendo com o paciente. Então, vamos pensar num caso aqui que eu falei de uma cefaleia. Então, assim, dos itens que pode dar uma cefaleia é um AVC. Então, assim, no AVC, uma das coisas que a gente avalia é nível de consciência. Então, vai estar lá. Alteração do nível de consciência. Então, assim, se o paciente tiver um nível de alteração de nível de consciência, ele já vai escolher aquele discriminador e, através daquele discriminador, ele vai definir o último item aqui, que é a prioridade, que é a identificação das cores. Então, tem lá, como a gente falou, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Então, não é que o enfermeiro tirou da cabeça dele qual a cor que deve ser aquele paciente. Então, seja aqui no Brasil, seja aqui em São Paulo, seja lá em Manchester, onde o protocolo foi elaborado, foi feito. Este mesmo paciente, se passasse no serviço de saúde aqui, no serviço de saúde lá, ele deveria ter o mesmo atendimento, o mesmo fluxo que ele ia seguir. Seria avaliado, o enfermeiro escolhe ali aquele fluxograma diante da queixa principal do paciente, e ele vai ver qual é o discriminador que está naquele problema do paciente, daquela queixa que ele trouxe, e aí ele vai identificar a prioridade, vai classificar com cores, e aí ele vai pegar e vai direcionar, né, o atendimento para esse paciente. Então, aqui, pelo sistema de Manchester, nós temos 50 fluxogramas, que são os considerados esses para a triagem. Então, aqui a gente tem toda a enumeração deles, tá? Se a gente pegar desde o primeiro aqui, ó, agressão, alergia, alteração de comportamento. Então, ninguém pode pegar e criar uma queixa nova, alguma coisa. Todos eles, todas as queixas vão estar aqui dentro. Mas vamos imaginar que, de repente, fala assim, mas o paciente vem com uma queixa completamente diferente e não se encontra aqui dentro, né? Então, assim, quando não se encontra dentro desses que a gente vê aqui, nós temos ali no item 33 e 34, mal-estar em adulto e mal-estar em criança. Então, vamos imaginar que aconteceu uma coisa muito diferente do que tem aqui. E não está descrito, a gente não sabe, não tem um fluxograma próprio. Por exemplo, uma tontura. Uma tontura, se a gente pegar ali, agressão, não é, uma alergia, não é, alteração de comportamento, não é. A gente vai encontrando, vai avaliando item por item, e até a gente chegar no último lá, trauma tóraco-abdominal. Fala, puxa, mas não é nenhum desses, né? Então, assim, nós temos o mal-estar em adulto ou mal-estar em criança. Isso vai depender da idade do nosso paciente. Então, através desses fluxogramas, é que o enfermeiro, através desse fluxograma, o enfermeiro avalia a queixa principal e ele escolhe qual é este fluxograma que ele vai entrar e vai encaminhar esse paciente. E nós temos, então, aqui ao lado, né, um fluxograma de problemas em extremidades, que é o número 40 aqui.
Então, cada um deste item que a gente olha ali, obstrução de vias aéreas, respiração inadequada, hemorragia sanguinante, a gente vai pegando de cima e vai olhando lá até o último lá embaixo. Conforme o enfermeiro avalia este paciente e conforme sinais vitais que estão dentro desses fluxogramas, por exemplo, é que ele vai determinar ali se é vermelho, se é laranja, se é amarelo, se é verde ou se é azul. Então, como eu falei assim, nada vem da cabeça de quem está triando. Lógico que quem está triando, quem está classificando esse paciente, tem que ter um raciocínio clínico, né? Para saber se, de repente, aquele problema que aquele paciente está, aquilo pode ser acometido por um outro problema, por um outro tipo de doença, por maus tratos, por alguma coisa que venha a agravar aquele quadro do paciente. Então, através desse fluxograma, discriminadores, é que se encontra a prioridade desse paciente. Vermelho, laranja, amarelo, verde e o azul. Nós temos ainda 2 casos que não estão descritos aqui, 2 tipos de prioridades, né? Que eles não contemplam na classificação de risco, porque não tem risco, né? Então, é quando o paciente, que é as cores, que é preto, é o óbito. Então, se o paciente, né, se já chegou em óbito, já foi trazido para lá, assim, não é uma parada cardíaca que acabou de acontecer. Então, assim, um histórico, paciente, o corpo, né, foi levado para a instituição e estava lá já 2 horas em parada cardíaca, parada respiratória, né, e já chegou sem condições de reanimar, né? Então, ou uma vítima, né, de acidente que, sei lá, teve uma decapitação. Então, não é incompatível com a vida. Então, a classificação dele é preto, não vai fazer mais nada. E o branco é quando o paciente, por exemplo, ele não tem uma queixa, ele foi lá, assim, porque a receita do medicamento de hipertensão dele venceu, então ele quer trocar. Não é para ser no pronto atendimento, mas são casos que às vezes acontecem. O paciente vai lá porque ele quer um check-up, ele quer fazer uma bateria de exames, ele não está sentindo nada, ele quer um exame para liberação para atividade em academia, por exemplo. Então, ele recebe uma classificação branco, e aí, assim, não tem um tempo adequado para atendimento, vai de acordo com o serviço da unidade. Tá? Então, assim, resumindo, esses são através de fluxogramas, cada fluxograma do paciente apresenta a sua queixa principal, o enfermeiro escolhe esse fluxograma, e através desse fluxograma tem os discriminadores, e através desses discriminadores que o enfermeiro avalia, né, esse sofrimento, os sinais vitais do paciente, ele é determinado qual é a prioridade. Aqui no Brasil, quem detém os direitos do Manchester, né, do protocolo de Manchester, é o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. Eles são situados no estado de Minas Gerais, e através desse grupo, juntamente com a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, eles determinaram que haja fluxos internos para o atendimento a pacientes portadores ou suspeitos da doença, a Covid-19. Então, o que foi estabelecido, ou foi determinado, foi orientado pelo esse grupo brasileiro, juntamente com o Ministério da Saúde, tá? Que sejam feitos fluxos internos para o atendimento a pacientes com suspeita de Covid. Quando a gente fala em fluxos internos, é que sim, seja feito algo mais, não é para modificar a classificação de risco, é para que seja feita algo mais para que esses pacientes sejam atendidos, sejam direcionados, até para evitar complicações para esse próprio paciente, como para os outros pacientes, né? E até para os funcionários, aqueles que estão na linha de frente, atendendo aos pacientes aí com a Covid-19. Então, eu vou ler aqui na íntegra uma nota técnica, que ela é a nota técnica 2 de 2020, de 2 de março, né, de 2020, que ela não altera o padrão de classificação de risco. Essa nota técnica,
Ela é do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. Então, vamos lá. O método da classificação de risco clínico permanece inalterado, pois o protocolo de Manchester avalia o tempo de segurança da espera do paciente pelo primeiro atendimento médico. A avaliação dos sinais e sintomas segue a metodologia aplicada e a prioridade clínica é determinada a partir do risco de morte ou do grande desconforto, independente da suspeita de infecção pelo Covid-19. Então, o que essa nota, né, está querendo trazer para nós? Que a classificação de risco Manchester não é para mudar nada com o Covid. Então, assim, o protocolo de classificação de risco, ele não tem, assim, para uma pandemia, ele vai ser de uma forma. Para um caso mais simples, ele vai ser de uma outra forma. Com um paciente que tem uma hipertensão, ele é de uma maneira. Para um acidente automobilístico de múltiplas vítimas, vai ser de uma outra maneira. Não. Para todo e qualquer paciente, ele vai ser da mesma maneira. Porque, assim, o protocolo, ele não está em cima do diagnóstico médico. Ele está em cima daquilo que o paciente tem de sinais e sintomas e o risco de morte e o desconforto, independente de qual é a patologia, independente de qual é a situação até de pandemia. Então, assim, novamente, é para ser da mesma forma. A única coisa que eles propõem é que existam, como estava no slide anterior, fluxos internos. Então, quando a gente pensar em fluxos internos, a gente vai pensar assim hoje, o que os hospitais estão fazendo para melhorar esse atendimento para esse paciente com Covid-19 ou suspeito de Covid-19, para diminuir o risco para esse paciente, para diminuir o risco para os outros pacientes, porque outras patologias estão aí, continuam acontecendo, outros graus de sofrimentos também, né? E para funcionários, para acompanhantes, então, para todos aqueles que estão, de alguma forma, ligados ali ao meio hospitalar. Então, assim, a maioria dos hospitais, eles tiveram uma série de alterações, né? Entre elas, funcionários, assim, aumento do quadro de funcionários. Então, vários locais tiveram contratação de emergência ou deslocamento, readequação, né, das equipes. Então, um setor, por exemplo, deixou de ter grandes atividades, como o centro cirúrgico, as cirurgias eletivas quase não estão acontecendo mais. Então, aqueles funcionários do centro cirúrgico, através de treinamento, tudo, são colocados, então, assim, em outras áreas para atender a esses pacientes, né? Os funcionários, eles ficam distintos, eles ficam separados para atender em cada área. Então, um funcionário que está atendendo no pronto-socorro, na parte de paciente que seja sintomático respiratório, que ele tenha ali a suspeita ou a confirmação de COVID, ele não vai atender pacientes de outras patologias. Então, um paciente com infarto, um paciente com uma infecção urinária, algo que não seja da mesma característica, e justamente para que não haja essas infecções cruzadas. Capacitação, então, assim, diversos treinamentos. A COVID é uma doença muito nova, né? E, assim, ainda estamos ainda aprendendo como lidar com ela. Então, tudo aquilo que se sabe, tudo que tem conhecimento, tudo aquilo que muda, né, que alguns começaram a tratar de um jeito, depois viram que não era o mais indicado, foi mudado para uma outra forma. Então, assim, tudo aquilo que tem de novidade, eles fazem essa capacitação, fazem treinamentos específicos para que seja melhor atendido esse paciente, porque todos conheçam melhor essa doença e possam atender da melhor forma. Então, assim, os fluxos internos que separam, né, os pacientes confirmados, pacientes suspeitos dos demais casos. Então, grande parte dos hospitais, eles fizeram, tipo, colocam um funcionário devidamente equipado, né, com todos os paramentos, para receber o paciente, independente da queixa. E aí ele questiona, o que está trazendo aquele paciente para cá? Então, assim, é falta de ar, é febre, é um sinal que pode ser suspeito de COVID,
ele vai para um lado da unidade. O paciente que dê mais queixa, né, uma torção de um membro, né, uma ferida, alguma coisa, ele vai para o outro lado e assim, e faz totalmente o serviço, todo atendimento de enfermagem, médico, medicação, tudo ele vai ser feito em lados separados, não vai se cruzar dentro da unidade, justamente para evitar assim o cruzamento e a infecção de um para o outro paciente. O tempo diminuído, né, o tempo de permanência desse paciente diminuído na unidade. Então, assim, o protocolo de Manchester, ele tem o tempo aceitável, né, de atendimento, dentro daquelas classificações, o amarelo, laranja e as outras cores. Só que, assim, até com o readequamento, né, readequação dos funcionários, aumento da quantidade de funcionários, em alguns locais estão permitindo que esse tempo de atendimento seja até diminuído, para que aquele paciente fique o mínimo possível ali, para que ele possa ser atendido e sair logo, quando for, né, o caso, ser direcionado para a sua casa, para que fique em isolamento e tudo, não fique muito tempo lá para evitar já de contaminação. Ou se de repente é um paciente que assim é só suspeito, ele não tem a confirmação, não tem nada, para que ele não contraia também essa doença lá dentro da unidade. Então, quanto menos tempo, menos risco para ele, menos risco para os outros pacientes também. Um acompanhamento à distância. Então, assim, os pacientes, em muitos casos, após o diagnóstico, eles vão para a sua casa manter o repouso, e tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública, os pacientes estão sendo contactados ou via Skype, via celular, ou apenas uma ligação, né? Tem muitos que não sabem usar, não tem condições, não sabe usar a tecnologia e acaba somente pelo telefone. Eles ligam para esses pacientes para saber como é que está, pergunta de sinais, sintomas, dá algumas orientações, justamente até assim, para acompanhar o agravamento daquele paciente e evitar que aquele paciente ele esteja circulando, tanto assim saindo da sua casa, né, transporte coletivo ou não, mas vai lá, passa de novo pela unidade de saúde e fica naquele risco de contaminar outras pessoas. Então, tanto assim, a rede particular, né, como a rede pública, e inclusive está tendo um serviço muito forte das UBSs, a Unidade Básica de Saúde, que tem ligado e tem acompanhado, e quando necessário ainda, indo até a casa desse paciente para que ele não tenha essa locomoção para diminuir aí o risco de contaminação. Então, assim, continuando, né, a gente falando desses fluxos internos, então, assim, o funcionário identifica, né, a queixa do paciente na entrada, todos os pacientes, independente do problema respiratório ou não, é feito a lavagem, a higienização das mãos, tá? Passar com álcool gel, tá? Mas está sendo usado mesmo é álcool gel para todos esses pacientes. Existe a troca ou colocação de máscara. Hoje a gente já está com essa determinação da obrigatoriedade do uso de máscara. Até alguns dias atrás, em espaços públicos, não estava sendo obrigatória, era recomendado, mas não era obrigatório. Mas o paciente vem com aquela máscara de casa que a gente não sabe há quanto tempo está, quais as condições de higiene daquela máscara, então é ofertado ou a colocação ou a troca dessa máscara desse paciente, né? E aí esse paciente que tem a suspeita respiratória, sintomático respiratório, tem a suspeita da COVID, ou já confirmado, né, eles vão ou para tendas, então vários hospitais eles fizeram tendas provisórias, né, com cadeiras, tudo onde esse paciente vai ficar aguardando para posteriormente ali receber o atendimento, ou ele vai para uma área própria, né, dentro da unidade mesmo, para que não seja, não ficar misturado junto aos outros pacientes ali. As fichas, elas são abertas sem o contato do profissional administrativo com o documento desse paciente. Assim, o que faz? Esse mesmo funcionário que está lá na recepção, recepcionando esses pacientes, ele pega através de um saquinho plástico, saquinhos de bobina, né? Ele coloca
ele apenas abre, o paciente coloca o saquinho, o documento dentro do saquinho, é dado um nó nesse saquinho para que não tenha ali nenhum tipo, se tiver o documento contaminado, não vai mais contaminar com ninguém. Através desse saquinho, aquele funcionário ou um outro funcionário ali que fica junto, leva para abrir a ficha, faz a abertura de ficha e depois devolve o saquinho para o paciente. Então, não existe um contato físico com o documento para que se aquele documento tenha, né, um vírus ali que ele pegou, mexeu na boca, nariz, tudo, mexeu no documento, não vai ter nenhum vírus, não vai ter, aliás, se tiver vírus, não vai ter a contaminação desses funcionários, né? E os demais casos, os não sintomáticos, eles passam em outra parte da unidade. Então, tudo isso são fluxos internos que eles são recomendados, né? Como a gente falou assim, pelo Sistema Manchester, o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, e pelo Ministério da Saúde. Então, assim, não estamos falando da maneira que esse paciente vai ser classificado, que está mudando a gravidade, né, que está colocando uma classificação maior ou menor de complexidade para ele. São fluxos para que esse paciente não venha a contaminar outros pacientes e aqueles que não tenham nenhum problema respiratório não venham a se contaminar dentro dessa unidade. Então, recapitulando aqui, a gente tem a classificação de risco distintas para sintomáticos, respiratórios e demais casos. Então, assim, um enfermeiro faz a triagem desses pacientes suspeitos ou confirmados, enquanto outro paciente outro enfermeiro faz a triagem desses demais pacientes. Então, não existe essa mistura de profissionais. O atendimento com maior dinâmica, independente da prioridade. Uma outra coisa muito interessante, alguns locais já instituíram assim, os medicamentos e orientações farmacêuticas, eles são entregues ao paciente quando ele sai do consultório. Então, suspeita ou confirmação de COVID, o médico prescreve a medicação, esse paciente, ele não sai, vai para a fila da farmácia, ficar esperando para ser atendido. Tem um estoque mínimo de medicações dentro da unidade, com uma pessoa ali da farmácia, esse paciente sai do consultório, esse funcionário já está de prontidão, já separa toda a medicação via receita que ele está em mãos, e dali ele já vai embora. Então, assim, diminui também o tempo de permanência desse paciente ali na unidade. E quando existe a necessidade, faz encaminhamento imediato para um setor adequado ou transferência de unidade, né? Então, o paciente que precisa ser internado, precisa ficar em isolamento, ele precisa de uma UTI, então ele é encaminhado o mais breve possível, ou transferências externas, né? Então, se a gente pensar nessas unidades que não tem internação, que não tem UTI, ele precisa mandar, por exemplo, um paciente para o hospital de campanha, desses que foram criados agora. Então, uma ambulância, já o mais breve possível, já leva esse paciente para o destino, para que ele não fique também nesta unidade. E a monitorização à distância, né, dos casos confirmados ou suspeita, com a telemedicina ou uma consulta agendada para reavaliação, conforme a necessidade deste paciente. As considerações que a gente vai levar agora para nós, né? Os protocolos de classificação de risco são fundamentais para determinar a gravidade e urgência no atendimento das unidades de saúde. Então, os protocolos que foram criados justamente para que seja identificado qual é a gravidade, qual é a urgência do atendimento daquele paciente para ser direcionado o mais breve possível. E, referente ao novo coronavírus, não há necessidade de alterações da realização dos protocolos, uma vez que os mesmos são baseados nos riscos e não no diagnóstico médico. O que se faz necessário é a readequação do serviço de saúde através de fluxos internos, evitando que os pacientes suspeitos ou confirmados permaneçam por maiores tempos na unidade ou que fiquem circulando indiscriminadamente. Então, assim, é isso que nós temos para hoje, tá? Agradeço vocês que chegaram aqui até o final desse vídeo e, assim, espero que
tenha servido para vocês entenderem pelo menos um pouco, né, do que é, de onde saiu esses protocolos quando a gente chega num pronto-socorro e saber, assim, por que um é atendido com menos tempo, com mais tempo. Então, só ressaltando, não é só pela ordem de chegada, existe todo um estudo, um trabalho científico para saber qual é a gravidade, qual é a urgência que aquele paciente precisa para ser atendido. Bom, até a próxima.